solos rochosos, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e 30 por ano. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntou: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veste e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Amém? Eu essa semana eu fiquei assim pensando: Senhor, o que eu levo para a igreja? Porque assim, não é fácil pregar na quarta e no domingo, na quarta e no domingo, né? Então você tem que estar sempre buscando palavras para estar trazendo, porque senão a gente acaba sendo repetitivo, né? E aí Deus colocou uma palavra no meu coração. Ele falou: fala para o povo que a salvação está no nosso coração. Aí eu fiquei pensando: Senhor, como é que eu vou falar isso para o povo? Né? Porque o que faz a gente perder a salvação é o pecado, não é? Mas aí o Senhor falou: então, quando vocês pegam por quê? Porque tem um desejo no coração. E a gente fala coisas ruins, por quê? Porque o coração está cheio. Porque a gente só fala daquilo que o coração está cheio. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu comecei a conversar com a irmã Irani, e estava lá na Bíblia, buscando um versículo, né, que eu até falei para ela: irmã, estou aqui buscando a palavra para levar domingo. E eu disse: o Senhor até já me deu, mas eu não sei como fazer. Aí o Senhor me levou nesse versículo. E aí eu pude entender, sabe, amados? A gente está vivendo num mundo onde não tem mais amor, onde a ira está tomando conta do coração das pessoas. As pessoas são grossas umas com as outras, sabe? Às vezes você fala um negócio numa inocência, mas a pessoa já está em ponto de defesa. Está todo mundo em ponto de defesa, né? Você fala um negócio na inocência, a pessoa entende de outra forma e já te dá uma patada. Não é assim que está? Então falta empatia pelo próximo, está faltando fé. O mundo está cheio de heresia. As pessoas estão falando tanta heresia, estão pregando o evangelho de tudo quanto é jeito, né? E as pessoas estão se apegando aos evangelhos que lhe agrada o coração. Mas o evangelho verdadeiro ninguém quer saber. Então Jesus, ele estava lá, né? Ele subiu no barco e começou a pregar para as pessoas, pregar por parábolas. E aí os discípulos dele ficou, né? Por que o Senhor está pregando por parábolas? E aí ele diz o que aqui no texto?
o 11 e o 12. Ao que responderam: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois, por quê, amados? Olha só. Do que o Senhor Jesus estava falando naquela hora? Ele falou da parábola do semeador. Naquele momento ele era o semeador. Agora é os pastores que são o semeador da palavra, certo? Só que lá, junto com o povo, estavam os fariseus que não criam, não acreditavam que Jesus era o profeta. Então Jesus quis dizer o quê? Que aqueles que queriam, que aqueles que têm o seu coração aberto, o Senhor revela os mistérios dele do céu. Mas aqueles que não têm, não é revelado, porque eles não entendem, não têm o coração aberto para receber. Então os apóstolos estavam ali ouvindo, e eles entendiam as parábolas, e toda aquela multidão, aqueles que estavam com o coração aberto, eles ouviam e entendiam a parábola. Mas aqueles que estavam com o coração fechado, eles não conseguiam entender. Então o Senhor Jesus estava pregando para quem queria ouvir, não para quem queria criticar. Então aqui a gente já percebe que Jesus, amados, ele investe naquele que quer. Ele não investe em quem não quer. Irmã? É por isso que a gente fica padecendo no mundo. Sabe, é de Deus que olha, eu estou todo arrepiado. Então, as pessoas ficam padecendo no mundo e elas não dão ouvido ao Evangelho de Deus. E o Senhor, Ele não vai investir em você não. Ele vai deixar você lá quebrando a cabeça. Perdendo o que tem que perder. Porque aqui embaixo ele fala assim: pois os que têm, se lhe dará, e terá em abundância, mas os que não têm, até o que têm lhe será tirado. Então, amados, é assim: se eu ouço a palavra de Deus e presto atenção, eu vou encher dela, e mais revelação o Senhor vai trazer para mim. Então, às vezes você escuta um pastor pregando e ele fala assim, umas mensagens que falam de onde esse homem tirou essa sabedoria, porque Deus revelou ele. Entende? Quando eu estava lá pedindo, Senhor, o que eu levo para o povo? O que o Senhor colocou? Leva para eles que a salvação está no coração. Então, amados, a palavra de Deus só vai ser plantada, só vai entrar no nosso coração se eu estiver aberto a receber. Eu só vou entender os mistérios do céu se eu quiser entender, se eu quiser buscar, se eu quiser ouvir. Aqueles que estão lá fora não vão entender. É por isso que eles acham que aqueles que estão dentro da igreja é louco. Porque a gente consegue entender as coisas que vêm do céu e eles não conseguem. Por que Deus disse que até o que tem vai perder? Porque as pessoas que estão lá envolvidas no mundo, eles acabam perdendo tudo. Eles se embriagam nos vícios, na prostituição, eles perdem a saúde, eles perdem a lucidez, eles perdem o emprego, eles perdem tudo, eles vão perdendo tudo. Então o Senhor diz, até o que eles têm lhes será tirado, porque Satanás só tira, Satanás não dá. E o Senhor, Ele deixa você viver conforme você quer. É tua escolha. Tem até um versículo que diz que Deus fala, entreguei eles os seus vãos prazeres. Deixa eles. Então nós só vamos entender os mistérios do céu quando nós abrirmos nosso coração e entender que nós precisamos do Senhor. Então os fariseus ali, eles não criam, então eles não entendiam nada. Eles achavam que só a lei importava para eles, né? Então, os status deles eram importantes. Jesus era um pobre, andava a pé, não é? Então, que Deus é esse? É o Deus do pouco. É o Deus do pouco, gente. O pastor aquele dia veio aqui e falou que Deus só trabalha no pouco, né? E é verdade, irmão. Deus ele só trabalha no pouco. Se a gente tem muito, Deus não vai trabalhar, porque você não vai acreditar que é Ele. Então Ele só vai trabalhar no pouco. Então, querido, se eu tenho uma terra boa, se eu abro o meu coração, se eu tenho uma terra boa, o que é que eu faço? Eu planto, nasce, e quando nasce dá mais sementes, não é assim? Multiplica a semente. Se a minha terra é boa, e eu planto lá um pé de milho, uma semente, eu planto uma semente, daquela semente vai nascer um pé de milho.
naquele pé de milho vai ter várias espigas, então vai dar muito mais do que eu plantei. Então é isso que o Senhor está dizendo, entendeu? Se eu dou atenção a Deus, se eu ouço o Evangelho, coloco no meu coração e abro, o Senhor vai revelar os mistérios do céu para nós, e nós vamos entender o que está acontecendo. Vai ficar difícil, mas nós vamos estar firmes aqui, porque nós estamos entendendo o tudo que está acontecendo. Amém, igreja? E aí aqui o Senhor fala no 13 sobre a profecia de Isaías. Não, Isaías não. Fala sobre Ezequiel 36. Havia uma promessa, né? Então o Senhor fala dessa promessa que já antes mesmo do Senhor vir, ele já usava profetas e reis para falar da vinda de Jesus, entende? Então esses que falavam da vinda de Jesus, o Senhor está dizendo aqui que eles queriam tanto ter visto Jesus e não pôde ver. Eles sabiam, Deus revelava a eles o que iria acontecer, que ia vir o Messias, que o Messias ia morrer por nós, né, que ia trocar nosso coração, mas eles não puderam ver. Então eu vou ler aqui em Ezequiel 36, 26. Que diz: Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha só. Então, amado, o nosso coração endurecido, o nosso coração de pedra, nós não conseguimos mudar ele sozinho. Jesus veio para isso, para mudar o nosso coração. Entende que Deus disse que a salvação está no nosso coração? Por mais que eu sofra, por mais que seja difícil, oh Deus, por mais que a vida esteja difícil, que implante dentro de nós dores profundas, o Senhor pode curar. O Senhor pode curar, oh Deus. Por que Ele pode curar? Porque Ele sabe, amado, que o coração ferido, ele é endurecido e a palavra de Deus não entra. Então Ele precisa curar a alma, Ele precisa curar a nossa alma, curar as feridas que estão dentro de nós, para que nós possamos receber a palavra dEle como devemos receber. Entende? Porque, queridos, Deus diz que por nós sozinhos nós não vamos conseguir ter um coração de carne, só em Cristo Jesus. Só Cristo pode nos dar esse coração de carne, que renova, que transforma nossas vidas. Amém? Amém. Efésios 4:17 vai dizer: aleluia, Deus. Efésios 4, de 17 ao 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha só. Então, queridos, a pessoa que ela tem um coração duro, ela vive por seus pensamentos. Mas aquele que tem um coração de carne, que ouve a palavra do Senhor, aceita o Evangelho de verdade, o coração dele é transformado. A gente vive, como se diz, a gente faz conforme Deus nos orienta, não de qualquer forma, né? Então, Satanás, ele trabalha na mente. Por quê? Porque ele sabe que tudo que eu coloco aqui na minha mente desce no meu coração. Dói, aí eu contamino, né? Então, dureza de coração nos torna ignorante, insensível, e nós entregamos a toda sorte de impureza. E o coração duro não aceita o Evangelho verdadeiro.
Olha como que a Bíblia é maravilhosa, gente. Olha como que Deus é maravilhoso. Para que eu consiga alcançar minha salvação, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma transformação de coração. Tenho que deixar meu coração endurecido se transformar em coração de carne. Para poder a palavra do Senhor produzir frutos. Senão nós não vamos produzir frutos. Silvano, por favor, não tire a atenção das pessoas. Amém, igreja? Vou ler agora o versículo 13, voltar lá no nosso texto, onde nós começamos. Mateus. E aqui no 13 e no 14 diz o seguinte: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que está escrito assim, em Isaías 6:10. 6:10 diz assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ai, aleluia. Então, gente, nós precisamos aqui. Tem gente, amados, que por mais que você fale, ele não ouve o Evangelho. Os ouvidos dele, a mente dele está tampada, está fechada. O que ele entende são os seus próprios pensamentos, aquilo que ele vê. Amém? Mas aquele, amado, que ouve a palavra do Senhor Jesus, os corações mudam, os corações se convertem e eles são transformados. É por isso que Satanás trabalha tanto na mente das pessoas, porque ele sabe que uma mente suja vai ter coração sujo, uma mente maldosa vai ter um coração maldoso, e isso vai te tirar o quê? A tua salvação. Tem pessoas que não querem entender, não aceita deixar seus pecados. Tem gente que não aceita, acredita que Deus é bom bastante para aceitar ele do jeito que ele é. Tem muita gente aí fora falando: o que Deus quer é o coração, Deus é amor. Ai, Deus é amor, ele quer ver o que eu tenho de bom dentro do meu coração. Deus, gente, ele é pureza, ele é santidade. Como é que nós vamos viver com Deus santo, puro, tudo imundo, sujo de pecado? Não tem como. Então as pessoas que falam isso, elas não conhecem a Deus, elas não recebem a revelação dos céus, ela não conhece a Bíblia, porque senão não diria isso. Porque Deus quer pessoas de corações transformadas, de mentes limpas, pessoas que possam produzir bons frutos. Amém? Deixa eu ver, eu já me perdi. Já até me perdi. E aí, gente, olha só. Qual tipo, vamos pensar, agora a gente vai ler uma parte onde o Senhor Jesus, ele explica a parábola que ele acabou de falar pro povo. E aí a gente vai ler, a gente vai buscar entender que tipo de solo é o nosso coração. Amém? Então aqui, ó, no versículo... É Mateus ou Isaías? Não, é Mateus, a gente vai ver sobre o tipo de solo. Lá onde a gente estava lendo, Mateus 13, aqui ele vai explicar a parábola para nós. Então aqui, ó, no versículo 19 ele fala, vamos ler antes aqui, no 18. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado à beira do caminho. Então, amados, olha só.
Você já reparou que quando você já viu trilha, estrada que não é asfaltada, de tanto passar gente, carro, o chão fica duro, não é? Não entra, não entra, então fica solto, né? Então a semente que cai ali, ela não vai penetrar na terra, então as árvores vêm e comem. Assim são as pessoas, amadas, que vêm na igreja. Elas ouvem a palavra, mas a palavra não toca, sabe? Aí ela sai da igreja, o maligno já está lá na porta esperando. Aí tudo que foi semeado aqui dentro do coração dela, a hora que ela sai de fora, o Satanás já tira. Ele já sopra no ouvido dela coisas ruins, sabe? Coisas negativas, e já foi embora. O Satanás já comeu, já devorou o que foi semeado aqui dentro. Então tem pessoas que têm esse coração, sabe? Endurecido, solo duro, a semente não vai brotar. Satanás vai lá, azar, vai comer tudo que foi plantado. Tudo que eu semeei aqui dentro no coração, a pessoa já vai sair lá fora, Satanás já vai arrancar. Amém? Sim, é esse. Tem muitos que você está falando a verdade. Sim, Na mas... igreja, esquentando o banco. Se você vem na casa do Senhor, ouve a palavra linda dessa, e sairia ali, já deixar o Satanás te usar. Então não adianta mais vir para a igreja, nem Yasmin. Mas nós vamos chegar lá, amada. Então tem pessoas que têm esse tipo de coração duro, palavra não penetra. Aí nós vamos lá no outro, ó. O 20. O que foi semeado em solo rochosos, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Queridos, olha só. Então, aqueles que têm o solo rochoso são aquelas pessoas que quando estão aqui dentro da igreja, ela ouve o louvor, ela chora, ela louva, ela se motiva, né? Nossa, parece ali que está, né? O Espírito Santo tocou nela. Mas, amados, a palavra até é semeada dentro dela, mas logo Satanás consegue matar. Quando ele come, por quê? Porque a pessoa não enraiza na palavra, né? O solo rochoso, ele não tem terra para que a planta se enraize. Então ela até molha, cai a chuva, ela até brota em cima da pedra, mas quando vem o sol, queima, e por não ter raiz ela morre. Então assim são as pessoas que vêm na igreja. A palavra entra, ela se motiva, ela chora, ela sai toda cheia, mas aí na primeira angústia, a primeira perseguição, a primeira tempestade, pronto, o que foi semeado já morreu dentro dela, sabe? Não vai para frente, não dá frutos. Amém? Aí vem o outro, que está a partir do 22. Os que foi semeado entre o espinho e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam. A palavra é infrutífera. Olha só, tem pessoas, amados, que eles vêm, a palavra entra, a palavra até começa a brotar, mas a pessoa é levada pelas luxúrias do mundo, entendeu? Pelas riquezas. Satanás começa a usar pessoas para levar ela para exatamente aquilo que ela gosta, né? Beber, luxúria, mulheres. E aí Satanás convence ela de que lá é melhor do que o que ela levou daqui. E aí a palavra não frutifica, não produz fruto. Esse também, amado, se escandaliza, não vai para frente. Amém? Não produz frutos. E aí vem o 23. Amém? Que fala: mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra e a compreende, este frutificará
e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então esses, meus queridos, são aqueles que têm solo bom. Plantou uma semente, vai dar várias sementes. São pessoas que ouvem a palavra, guardam no coração e produz frutos para Deus. Aquela pessoa pode vir o que for, ela pode chorar, pode vir tempestade, mas ela está segura, ela está firmada na rocha. A palavra não sai dela, a palavra não morre dentro dela, por mais que ela desanime, mas ela crê no Deus que ela serve. Esse é o coração que nós temos que ter. Um coração que suporta ver as luxúrias, deixar as luxúrias do mundo. Um coração que suporta as dores que o inimigo traz, que foge dos manjares oferecidos do mundo. É esse coração que Deus quer da gente, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que acredita que Deus ainda tem o melhor para nós. E para terminar, eu vou ler o Salmo 34, o versículo 18. O Salmo 34, versículo 18 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Amém? Amados, então nós, aquele que tem um coração aberto, que recebe a palavra, guarda no seu coração, procura viver conforme o Senhor orienta, esse Deus, ele fica atento, não é isso? Deus fica com os olhos sobre essa pessoa, ele guarda, ele protege, ele supre as nossas necessidades. Então a gente precisa o quê? Vigiar, para a gente não deixar nosso coração endurecer, por pior que seja que a gente esteja vivendo, que a gente possa ser terra boa, que a gente possa produzir bons frutos para Deus, que a gente possa permanecer firme na rocha, porque como o louvor que a irmã Yasmin cantou aqui, amados, ele prometeu, ele vai cumprir, ele cuida, entendeu? A gente pode até chorar porque a gente é humano, mas uma coisa eu tenho certeza: se você está firme na presença do Senhor, se você está guardando a palavra dele, ele cuida. Nada vai derrubar. E aquilo que tentar te derrubar, ele vai derrubar por terra, porque o Senhor luta pelos dele. Na época que ele mandava Davi para a guerra, tinha lá, por exemplo, 10.000 soldados contra eles, e Deus falava assim: Davi, leva só 300 homens, não precisa, porque era Deus que lutava por ele. E esse é o Deus ainda que está na nossa vida até hoje. É Ele que luta por nós. Então não importa o que você esteja passando, amado, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai resolver. Amém? Amém. Vamos orar então para nós terminarmos. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por este momento glorioso, por a Tua palavra, Senhor, que vem tocar nossos corações, Senhor. Oh Deus querido, que nós sejamos essa terra, Senhor, de solo bom, que produza bons frutos para Ti, Senhor. Que a tempestade não derrube, que o sol não queime nossas raízes, Senhor. Que nós estejamos, Senhor, alicerçados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que os Teus olhos estão sobre nós, cuidando, livrando, Senhor, e nos transformando, nos fortificando para a vida do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.